Eu nunca tinha ouvido falar em orgasmos na pele. Aliás, eu acho que a maioria das pessoas não conhece isso. Não sei se você que está assistindo já ouviu falar. Mas eu descobri do que se tratava enquanto eu estudava para criar o roteiro desse episódio e fiquei sabendo, por exemplo, que os orgasmos na pele acontecem com a grande maioria da população mundial, segundo uma estimativa dos cientistas da Universidade Harvard. Será que é o seu caso? Você vai descobrir depois da nossa querida vinheta. Está no ar o Aprenda, o programa que ensina coisas que você nem sabia que precisava saber. Eu sou o Álvaro Leme, jornalista, pesquisador, e 2 vezes por semana respondo aqui uma curiosidade ou outra que as pessoas me enviam. Se você tiver alguma para mandar, é só escrever para contato@alvaroleme.com.br. Antes de continuar, quero lembrar você de usar o cupom ALVINO na Evino, porque aí você ganha 10% de desconto e ajuda o seu podcast querido a pagar um boleto ou outro. Cupom ALVINO na Evino. Vamos então falar de orgasmos de pele. Esse foi o nome que alguns cientistas de Harvard deram a um tipo específico de arrepio. Veja bem, não é qualquer arrepio, aquele de frio, por exemplo. Esse nome aqui se aplica aos casos em que alguma obra de arte, especialmente a música, desperta uma reação tão forte no corpo que aquela sensação vai além do fato de os pelos ficarem de pé. Pode vir com lágrimas, pode vir com aquele choro forte assim de soluçar, pode rolar uma leve falta de ar. Esse é o orgasmo de pele. Um arrepio especial que acontece com pelo menos 55% dos seres humanos. Mas esse número pode ser bem mais alto, tá? Até 86% das pessoas podem ter a capacidade de sentir isso. Esses dados são, como eu contei, de uma pesquisa lá de Harvard. Os cientistas queriam entender o que é que faz algumas pessoas terem essas reações tão intensas diante da música. Fizeram, então, uma pesquisa. Pegaram 20 voluntários, fãs de música, 10 deles diziam que sentiam com frequência esses arrepios, e os outros 10 disseram que jamais tinham passado por isso. Pediram que cada pessoa levasse uma música de algum artista que gostasse muito. Teve gente que levou Coldplay, teve gente que levou compositor clássico como Richard Wagner, e aí a ideia era ver como essa galera reagiria em laboratório. Botaram a música e monitoraram ali batimento cardíaco, suor da pele, que é um sinal de excitação tanto sexual quanto emocional, e eles perceberam que, no grupo dos participantes que se arrepiam, na galera dos emocionados, a resposta foi realmente mais intensa. Passaram então para a etapa seguinte, que era uma ressonância magnética para analisar o cérebro desses voluntários. E aí veio a descoberta. A turma do arrepio, e eu não estou falando aqui daquele desenho dos anos 90, tinha mais fibras nervosas conectando a parte do cérebro que processa os sons a uma outra parte que é responsável pelas emoções. Por isso que eles se emocionavam mais. Nesses indivíduos aí, os emocionados, algumas músicas despertam uma reação química similar à de comer algo gostoso ou fazer sexo, o que em alguns casos é a mesma coisa, mas enfim, é uma injeção de dopamina que percorre o corpo. E esse estudo ajudou a entender como algumas pessoas são mais sensíveis à música. Só não se sabe se essas pessoas já nascem assim ou se é algo que vai se desenvolvendo ao longo da vida, uma música após a outra. Achei isso bem bonito, vai. Mas vamos rapidinho passar por outras sensações que causam arrepio. Eu falei do frio, né? A gente está falando aqui de arrepio normal. Em temperaturas baixas, a contração dos músculos da pele gera calor, os pelos ficam de pé, os poros se fecham, tudo isso para prender uma camada de ar bem fininha perto da pele, que é um mecanismo de sobrevivência provavelmente mais útil para os homens das cavernas, que eram mais peludos, do que para a gente. Outra causa comum é o estresse, principalmente naquelas situações em que a gente se sente ameaçado, o que desperta uma descarga de adrenalina, para daí você decidir se você vai enfrentar o seu agressor ou fugir dele. Igual seu gato ou seu cachorro fazem quando eles se sentem em perigo. Agora eu quero saber de você, que música já fez você sentir orgasmos na pele? Conta aí, que pode ser a mesma de outros ouvintes. E não esquece de seguir o Aprenda aqui no Spotify ou onde mais você estiver assistindo ou ouvindo a gente. Antes de terminar, eu quero agradecer ao ouvinte Madu, que foi quem sugeriu um episódio sobre arrepios e acabou dando origem nessa pesquisa toda aos nossos orgasmos de pele. Eu volto a qualquer momento com mais coisas que você nem sabia que precisava saber.